Amém? Deixa aberto em 1 Samuel 18. O tema é calma, você vai dar conta. Gente, tem gente que está celebrando com muita gratidão esse ano de 2023, o ano das portas abertas. Porque Deus fez muitas coisas. Mesmo que coisas ruins tenham acontecido, coisas boas também aconteceram. Amém? E tem gente que está contando os dias para esse ano passar. Porque já tem o plano feito para 2024. Né? Já tem o plano feito e já não dá mais conta de nenhum dia em 2023. Não, está muito cansativo. Não, muita coisa. Não, foi um ano, para uns foi um ano uma bênção, para outros foi um ano pesado, foi um ano difícil. E a vontade é que esse ano passe logo. Né? Essa é a vontade. E pior que todo ano a gente é assim. A gente faz planos, parece que quando chega em julho, os planos já se perderam no meio do caminho. Você já começa a desacelerar e já ficar desanimado de novo, já querendo o próximo ano que vai chegar. Porque o ser humano não sabe contemplar o presente que Deus nos dá todos os dias. Enquanto a gente estiver vivo, a gente vai ter problema. Né? Porque a gente está vivo. E a gente serve a um Deus maravilhoso. Amém? E eu queria mostrar para você que assim como nós queremos que o tempo passe, a Bíblia fala de vários homens de Deus que estiveram na mesma situação, querendo que algumas fases passassem também. 1 Samuel 18:5. 1 Samuel 18:5, a partir do versículo 5, se você puder ler comigo, diz assim a palavra do Senhor. E saía Davi aonde quer que Saul enviasse, e conduzia-se com prudência. E Saul pôs sobre os homens de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. E sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres dançando e cantando se respondiam umas às outras dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos. E disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu no outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tocava a harpa com a sua mão, como nos outros dias. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele, e se tinha retirado de Saul. Por isso Saul o desviou de si, e o pôs por capitão de 1000. E saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Porém todo Israel e Judá amava Davi, porquanto saía e entrava diante dele. Só para a gente prosseguir, abra sua Bíblia em 1 Samuel
22, 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1. Primeira Samuel, capítulo 22, versículo 1. Diz assim, 1 Samuel 22, 1. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez capitão deles, e eram com eles uns 400 homens. Amém? Aqui a gente vê um pouquinho de uma das fases de Davi. Olha que interessante. A própria palavra está dizendo que Davi era obediente, que Davi escutava todas as ordens de Saul. E você vê um determinado momento, porque aquelas mulheres falaram que Davi estava vencendo mais do que Saul. Um espírito mau se apoderou do coração de Saul. A inveja entrou. E Saul queria agora matar Davi. E aí a palavra de Deus mostra que Davi, com prudência, começou a fazer tudo, mas teve que fugir de Saul para não morrer. Só que se você for ver a palavra de Deus, em todo tempo Davi consultava o Senhor por onde ele tinha que ir. E chegou o momento que Davi foi para onde? Na caverna. Olha que interessante. Ele foi se refugiar na caverna. Ele foi se refugiar na caverna. Imagine comigo. Davi simplesmente tinha feito o quê? O que Davi tinha feito para estar fugindo, indo se refugiar cansado, fadigado em uma caverna? Davi tinha feito o quê? Nada. Diga comigo, nada. Davi tinha feito o quê? Davi tinha feito o quê? Nada. E mesmo assim, ele estava fugindo para não morrer. Ele foi parar em uma caverna. Aí imagine comigo, se fosse eu e você, a gente ia para a caverna cansado, sobrecarregado. Senhor, por que eu estou passando por tudo isso? O que eu fiz? Onde foi que eu errei? Eu só obedeci, eu não fiz nada. Eu só obedeci, por que eu estou sendo tão perseguido se eu só obedeci? E pior, além de eu estar fadigado e sobrecarregado e ter vindo para essa caverna, o que acontece? Veio para a caverna quem? Os fracos, os esquecidos. Todos os fracos foram para a caverna também. Ou seja, dentro da caverna, em um momento que ele estava fugindo, com dor, ele ainda se tornou líder dos fracos. Porque de tudo o Senhor faz um propósito. Amém? Mas olha que interessante. A palavra de Deus diz que no momento que Davi foi para a caverna, os seus familiares também foram para a caverna. E foi na caverna que os seus familiares reconheceram o reinado de Davi, antes mesmo dele se tornar rei. Como assim? Você lembra que na hora de Samuel levantar Davi, Davi foi o único filho que não foi escolhido e que foi esquecido pelo seu próprio pai? Você lembra? Por quê? Porque ele não tinha boa aparência, porque ele não era o mais forte, não é assim? Mas naquele momento, que parece um momento de fraqueza, que ele vai para dentro de uma caverna, é naquele momento que a família dele reconhece a força que ele tem. Por isso que Paulo diz assim, quando eu estou fraco, aí que eu estou forte. Por quê? Porque na minha fraqueza, a graça de Deus me aperfeiçoa.
Na minha fraqueza, Deus, se eu buscar o Senhor, Ele se revela para mim. E diante daquela multidão de fracos que chegou ali, e Davi era só mais um, Davi era aquele que falava com Deus. Foi na dor que os familiares de Davi reconheceram e se submeteram à autoridade que ele tinha. Amém? Aí, como Davi, a gente pode falar assim, mas por que eu estou passando por tudo isso? Por que eu estou vivendo tudo isso? Eu quero dizer, calma, você vai dar conta. Mesmo em meio a uma luta. Davi, ele estava vivendo tudo aquilo só porque ele disse sim por propósito de vida dele diante do Senhor. Amém? Porque não tem uma habilidade que a gente tenha que não venha do Senhor. Amém? Ele estava vivendo toda aquela luta só porque ele disse sim para o Senhor. Porque o diabo, ele faz assim. Por isso que quando você estiver em alguma luta e Deus te entregou ministério, não devolva ministério para homens, que foi Deus que te deu. Amém? Se foi Deus que te deu, não devolva para ninguém que não seja para Deus. Porque Davi estava sendo perseguido só porque ele disse sim para o propósito de Deus. Amém? A inveja entrou no coração de Saul. Peraí, ele é melhor do que eu? Por que Saul não foi brigar com Deus? Porque quem libera dons e habilidades sobre a nossa vida é o Senhor. Por que o Saul não foi brigar com Deus? A própria palavra de Deus diz que Saul temia porque via que o Senhor estava com Davi. Amém? Quando você disser sim para o propósito, você vai passar por luta. Porque o diabo, ele não pode tomar o propósito de você. Mas ele vai fazer de tudo para você entregar esse propósito para ele. Amém? Glória a Deus. Mas a palavra de Deus diz que Davi consultava Deus em tudo e o próprio Deus direcionava Davi. Mas olha que interessante. O que a gente vê nos dias atuais? As pessoas não estão vivendo propósito. Por quê? Ah, não, é muita luta, é muita perseguição, é muita retaliação. Deixa eu dizer uma coisa, Davi permaneceu vivo e Saul morreu, porque é no propósito que você permanece vivo. Você pode passar pela luta que for, mas se você estiver no centro da vontade de Deus, vivendo o objetivo que Deus tem para você, o objetivo de Deus te protege em meio a qualquer circunstância. Amém? Glória a Deus. Porque existe 2 P na nossa vida, gente. Não existe 2 caminhos. Amém? Existe o caminho largo, que é o primeiro P, pecado. Faz o que você quiser e viva do jeito que quer. Só que esse P de pecado te leva para a morte. Mas existe o segundo caminho, que é o caminho estreito, aonde tem o segundo P, chamado perseverança. Aqueles que perseveram em fazer a vontade de Deus, vê a promessa se cumprir. Amém? Então, viver o propósito vai doer. O chamado às vezes pesa. Parece que as pessoas estão sugando. Meu Deus, Davi no meio da dor ainda teve que cuidar de não sei quantos homens. Mas espera aí, eu que estou precisando de cuidado, Senhor. O Senhor está me mandando gente para consolar? Como assim? Como assim? Porque Davi falava diretamente com Deus. Era consolado por Deus, direcionado por Deus. Amém? Ele tinha maná que as pessoas precisavam. Saul não ia tocar em Davi. Amém? Porque em meio ao caos você pode estar no propósito. O propósito de Deus te protege. Glória a Deus. O propósito de Deus te protege. E o que a gente precisa?
a gente precisa ter calma. Não é? Porque quando a gente está em meio ao problema, seja ele qual for, quando você está discutindo no casamento, o que você pensa? Ah, eu vou logo me separar, que é melhor cada um viver a sua vida mesmo, porque viver assim não dá certo, não. Aqui nessa igreja ninguém faz isso, né? Aqui ninguém faz isso, porque os homens dessa igreja, quando eu converso com eles, eles fazem 21 dias de oração pela sua esposa. O menino é forte. Não, ninguém aqui desiste das coisas, não, né? Então, quando você está com problema, você nem pensa, vai divorciar para quê? Vai para os pés do Senhor. Porque quanto mais perto de Deus, mais no propósito você está e mais protegido você fica. Amém? Quanto mais perto de Deus, menos a gente erra. Amém? Glória a Deus. Só que como ser humano, às vezes, a gente perde a paciência. Aí esse perder a paciência que vai pesando e vai fazendo você achar que você não vai dar conta. Eu não sei que tipo de problema você tem aqui. Eu não sei. Às vezes eu estou falando, Davi não fez nada, mas eu fiz, pastor. Eu vou já mostrar um momento que Davi errou também. E eu quero te dizer que independente da situação, existe um caminho que você dá conta sim. Amém? Você dá conta sim. Deus, Ele continua sendo o mesmo. Amém? Glória a Deus. Então você não tem que retroceder. O propósito está pesado demais. O chamado está pesado demais. Não, você tem que ficar no centro da vontade de Deus. É nesse lugar que você tem vida. Amém? O que a gente percebe sobre Davi, que fez Davi vencer, né? A primeira coisa, gente, Davi manteve o coração dele livre, mesmo sendo perseguido, mesmo tendo que fugir, mesmo tendo que ir para a caverna, ele em nenhum momento odiou Saul. Sabe por quê? Porque ele teve várias oportunidades para pegar Saul, mas ele não pegou Saul. Ele não matou Saul. E eu vou já te dizer por quê. Mas a primeira coisa, para você dar conta, independente da luta que você esteja passando, mantenha o seu coração livre. Livre do quê? Da ofensa. Na dor, alguém vai te ofender. Por quê? Porque tem gente que não vai estar do teu lado. Porque tem gente falsa. Porque tem gente que vai parecer que anda contigo e não anda contigo. Isso vai te matar. Anda sozinho, mas fica no propósito de Deus. Amém? Fica no propósito de Deus. Mantenha o teu coração livre. Nem sendo perseguido por Saul, Davi se ofendeu com Saul. A segunda coisa, ore e se mova na direção de Deus. Imagine aí, Davi fugindo, você vê várias pessoas falando, Saul foi por aqui, Saul pegou tantos homens, Saul fez isso. As pessoas, muitas vezes, elas não sabem como resolver os problemas, mas opinar na tua vida, elas sabem todos os dias. Tu tem que fazer isso. Não, tu vai ganhar dinheiro se tu fizer isso. Sabe o que Davi fazia? Davi se movia de acordo com a direção de Deus. Deus dizia assim, desce, vai até Keila. E ele, Senhor, eu tenho que ir lá? Sim, vai até lá. Davi se movia com a direção de Deus. Se mover na direção de Deus, irmãos, não é fácil. Porque às vezes Deus diz assim, senta, cruza a perna e fica só observando. Aí as pessoas olham para ti e falam assim, deve estar louca, não está enxergando o que está acontecendo. Só que você está na direção de Deus. Mas chega um momento que Deus fala assim, ei, levanta agora e pode marchar. Quem não entender problema, mas você está na minha direção. Ore e esteja na direção de Deus. Amém? A terceira coisa que a gente vê Davi fazendo, é que Davi
ele não sujou as mãos dele naquilo que ele não causou. Como assim? Essa batalha, essa peleja que Davi estava vivendo, não foi ele que causou. Um espírito mau se apoderou do coração de Saul. Por quê? Porque Saul deu lugar. Né? Peraí, eu vou me tornar o segundo, porque esse Davi vai assumir o reinado? Porque o orgulho e o pecado são duas coisas que colocam o ser humano dentro de uma cova. Né? E Davi, mesmo estando nessa luta toda, ele não sujou as mãos dele. Como assim? Ele não tocou em Saul. Ele não resolveu do jeito dele. Peraí, eu vou sair dessa luta, esse homem vai parar de me perseguir porque eu vou matar ele agora. Ele estava diante de Saul, as pessoas falando, você pode pegar Saul agora. Ele falou, eu não. Saul, o problema de Saul é com Deus. Não foi eu que causei esse problema. Então quem vai resolver foi Deus. Não foi Davi que matou Saul. E o que eu quero falar com isso aqui? A primeira coisa na nossa vida, para a gente dar conta, você tem que entender qual é o problema que você está vivendo. Claro que em tudo na nossa vida a gente aprende. Com certeza, por onde Davi passou, ele aprendeu. Ele foi fortalecido, ele cuidou de pessoas, foi na luta, durante os nossos dias diários, o que é colocado na mesa, na hora da luta? É colocada a nossa fé, é colocada a nossa confiança, é colocada a nossa estrutura, é isso que é colocado. Existe uma multidão olhando a gente e vendo, não, peraí, deixa eu ver como é que está a estrutura dela. Mas o que acontece? Davi, ele permaneceu no Senhor. Ele não sujou as mãos dele. Ele não se moveu para resolver. Ele se moveu sim nas direções de Deus, até Deus resolver o problema. Amém? Ele não foi resolver do jeito dele. Glória a Deus. A primeira coisa, gente, o problema que você está passando, ele surgiu da onde? Pastor, eu não sei. É isso que você tem que pensar. Ele surgiu da onde? É um problema para você se mover e confiar no Senhor? E deixar o Senhor resolver? Porque não foi você que causou? Ou é um problema que você causou e você que tem que dar o primeiro passo? Porque Deus direcionava Davi em tudo. Por quê? Porque não foi Davi que causou o problema. Então, se não foi você que causou o problema, se mova na direção de Deus. Guarde o seu coração. Não suje as suas mãos. Ore, busque a direção de Deus. Caminhe e deixe Deus resolver. Amém? Agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Samuel 12. 2 Samuel 12. Segunda Samuel 12, 7. Diz assim: então disse Natã a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mas te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois,
desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos. A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. E a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres perante este sol, porque tu o fizeste oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da sua casa se levantaram e foram a ele, para o levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. E temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança estava morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança está morta? Porque mais lhe afligiria. Viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta. Pelo que disse Davi aos seus servos: está morta a criança. E eles disseram: está morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou as roupas, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então foi à sua casa, e pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. Olha que interessante. Na primeira parte, Davi não tinha causado o problema que ele estava vivendo. Só que aqui, a palavra de Deus diz que Natã vai até Davi e fala assim: por que você pecou? Porque você tinha tudo o que você queria, e se você precisasse de mais coisas, o Senhor tinha te dado. Mas você adulterou, e você provocou a morte de uma pessoa. E aí o que acontece? Esse momento de dor foi causado pelo próprio Davi, porque ele pecou. E agora, como dar conta quando o problema sou eu que causo? Deus é um Deus tão misericordioso, tão de aliança, que por causa da aliança que ele tinha com Davi, ele mandou Natã. E quando Natã chegou diante de Davi, você vê claramente que Davi se arrepende. Você percebe que Davi não tinha um coração endurecido. Davi não mente. Imediatamente quando Davi cai em si, ele reconhece o seu erro. Ele reconhece o seu erro. Porque às vezes não é que o homem não é homem de Deus. Porque Davi não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele não deixou de ouvir Deus. A única vez que ele pecou foi quando ele se distraiu. A distração rouba a gente do propósito. A distração da carne, a distração do orgulho, a distração da fofoca, a distração da inveja, a distração do não dar conta. Só que no momento que Davi entendeu que ele tinha pecado, o que acontece? Você não vê Davi colocando no ombro dele a bagagem da culpa. Não. A palavra de Deus diz que ele logo buscou o Senhor. Ele logo se arrependeu. E logo, imediatamente, Natã fala assim: o Senhor te perdoou. E ele orou, jejuou. Ele perdeu um filho, sim.
Mas logo em seguida, ele teve Salomão. Deus não deixou de cumprir a sua promessa. Mas por quê? O que ele fez? Ele se arrependeu e ele endireitou a rota. Amém? O que acontece? Como foi que Davi saiu desse problema? Ele saiu com arrependimento e com mudança de rota. O problema que eu causo, eu tenho que dar o primeiro passo para resolver. Não adianta eu colocar a bagagem da culpa. Ah, não, eu não posso porque eu errei. Ah, não, eu não posso porque eu pequei. Ah, não, eu não posso porque... Quantas vezes eu já cuidei de famílias, não aqui em outra cidade, que eu me lembro que acontecia adultério, e já tinha se passado 10 anos, 13 anos, e aí sempre vinha o mesmo problema. Pastora, arruma um psicólogo para fulana, porque esse mês ela está em crise, mas a senhora sabe, né? Eu tenho que aceitar, porque foi eu que errei. Eu falei, como assim? Você errou? Quantos anos atrás? 13. 13. Ela te perdoou? Perdoou. Perdoou? Perdoou. E por que ela está em crise? Porque, irmãos, decidiu perdoar, muda a rota e vai viver de novo. Vai buscar cura para a alma. Ah, pastor, é porque não foi com a senhora. Glória a Deus. Cada um tem a sua vida. Amém? Mas se você perdoou, vai viver a sua vida, vai viver Primeiro, a pessoa que traiu não se perdoou, porque alimenta a ferida da mulher. Não, mas foi porque eu errei. Mas não se arrependeu? Davi se arrependeu, Davi jejuou, Davi clamou. Mas quando o filho morreu, ele não ficou, foi culpa minha, foi eu que matei esse menino. Não, a palavra de Deus diz que ele adorou. Ele não deixou de reconhecer que Deus é soberano. Ele foi viver a vida dele e ele usufruiu das promessas de Deus. Ele teve Salomão, um homem sábio. Amém? Então, se o problema que você se meteu, que você está passando, não é culpa sua, mas é porque você decidiu obedecer, não se preocupa, você chega onde a sua obediência chega. E a obediência sempre leva você a lugares altos. Agora, se você entrou em um problema por distração, por pecado, por falta de temor, se arrepende, muda a rota e volta para os caminhos de Deus. Só não diga que você não vai dar conta. Sabe por quê? Porque a gente vê um Deus em duas situações diferentes, livrando o homem. Com Deus, a gente sempre dá conta. Porque o dia que você não der mais conta, não existe mais propósito para você nessa terra, Deus te leva. Se você está nessa terra, é porque tem propósito para você. Amém? Não, quando você diz assim que você não dá conta, você está anulando o poder de Deus, que pode fazer todas as coisas. Ou então você está entrando na religiosidade. Pecou, errou, se arrependeu, vai ficar quanto tempo ainda se alimentando desse erro? 10 anos? Porque quando você se arrepende, a palavra de Deus diz que nem Deus se lembra mais. Você está lembrando por quê? Por que você está lembrando? A gente vive em uma geração de desculpas. De desculpas. Irmãos, eu vou contar algo verídico para vocês. Verídico mesmo. Que aconteceu. Um tempo, quem caminha comigo na igreja, eu estou um pouco encalada na igreja. A gente que foi no profético, a gente acaba sofrendo. Em janeiro eu recebi uma palavra em BH, no clamor. E todas as palavras que eu recebi se cumpriram nesse ano de 2023. Amém? Se cumpriram as coisas boas e se cumpriram as coisas ruins. Olha só. Se cumpriu as coisas boas, tudo que o Senhor disse que Ele ia fazer, Ele fez. Amém? Por que Ele fez? Porque eu estou no lugar de obediência. Amém? E eu chego aonde a minha obediência chega. Mas, luta, a gente sempre vai ter. Amém? Porque o inimigo não quer que a gente chegue no determinado lugar.
E eu tô calada, esperando o sinal do Senhor. E falando, eita Senhor, meu Deus, misericórdia, na minha. E aí eu fui inventar, de terça-feira, assistir a aula do carisma. Porque eu ia avaliar a professora. Sentei lá no final, quando eu sentei naquele banco. Não era a aula que ela estava falando. O Senhor começou a falar para mim, você lembra da azeitona? Pois é, para virar óleo tem que ser esmagada. Aí eu, sim, Senhor, na minha. Já entendi, Senhor, mas eu já fui esmagada demais, né? Tá bom. Aí, pois é, mas sai óleo. A unção que despedaça todo jugo. Isaías 10, 23. Virá um tempo que virá a unção que despedaça todo jugo, que tira o jugo das pessoas. O que gera jugo nas pessoas? Orgulho e pecado. E aí, quando o Senhor começou a falar comigo, eu comecei a me endireitar na cadeira. Falei, meu Pai amado. Aí o Senhor não está falando que sou eu que vou denunciar, né? Aí o Senhor disse, sim, senhora. Não apagueis o meu espírito. Quando a igreja não ouve a profecia, ela apaga o meu espírito. Você vai abrir a sua boca. Isso foi na terça-feira. Eu fui para casa em um conflito. Falei, Senhor, tem misericórdia. É como se eu estivesse me colocando diante de um exército maligno. E o Senhor começou a falar. A geração que está acostumada com o pecado, que dá desculpa, que não se conserta, que sobe no altar e se esquece que o altar é santo. Ou então vive no pecado e fica lá, não, eu estou pecando, é melhor eu viver no banco. Fim dos tempos, né? Porque falar de santidade virou pecado. E aí, sabe o que acontece? Quarta-feira eu fui para a escola de oração. E o Senhor disse assim, quem estava na escola de oração sabe. O Senhor disse assim, deixa o povo adorar. Não pega o microfone agora. E eu esperando o povo adorar e ninguém cantava nada. E aí o Senhor falou, vai lá e diga que eles não sabem adorar. Nós somos criados para ser adoradores em espírito e em verdade. Eles não sabem adorar. Eles precisam de uma palavra para abrir a boca deles. Eles não sabem adorar. E eu só falei isso. E quando eu passei para a professora, que a Fernanda foi buscar a professora e levou ela, a professora estava sentada. Ela pegou o microfone, sabe o que ela disse? A primeira coisa que ela disse. Ela disse assim, o Senhor falou comigo e eu preciso dar um recado para essa igreja. Não apagueis o Espírito. Exatamente o que o Senhor tinha me dito na terça-feira e eu não tinha dito para ninguém. Para ninguém. E aí, na hora do intervalo, eu fui para a sala. Quando ela disse aquilo, eu falei, Senhor, meu Deus. E eu tinha acabado de dizer para a igreja, vocês não sabem adorar. Sabe o que o Senhor quer? Quando o Senhor fala algo, vocês não sabem, então volta para a essência. Volta para a adoração. Volta para o joelho no chão. É muito fácil pegar um papel de divórcio e divorciar. Difícil é virar um homem e uma mulher de oração e crente de verdade. É isso que é difícil, mas a palavra e o óleo continuam sendo o mesmo. O Deus que você serve continua sendo o mesmo. E eu disse para a igreja, vocês não sabem adorar. Amém? E quando o Senhor libera uma palavra, Ele está dizendo, bora, é tempo de consertar. Porque quem não consertar vai ficar no meio do caminho. Amém? E aí eu fui para a sala, ela falou isso, eu não falei nada com ela. Na hora do intervalo, ela olhou para mim. Bebeu uma água e falou assim, deixa eu lhe dizer uma coisa, pastora. Aí eu, pode falar, a senhora quer alguma coisa? Não, eu só quero lhe dizer, olhando nos seus olhos, que o profeta, ele chora, mas ele obedece chorando. Fale o que você tem que falar. E eu vim dizer, eu cheguei em casa e disse para o Felipe assim, domingo eu quero pregar. Amém? Domingo eu quero pregar, porque eu quero dizer para essa igreja, calma, você vai dar conta. Sabe com quem que você vai dar conta? Com Deus. Se você buscar o Senhor, se você guardar o seu coração, se a ofensa não tomar conta do seu coração, se você se manter em santidade, você vai dar conta. E se você não está em santidade, você pecou, deixa eu te dizer, ninguém está aqui para apontar o teu pecado.
E se alguém apontar o teu pecado nessa igreja, fala comigo, que eu estou aqui para te defender. Porque Jesus me defendeu do meu, morreu naquela cruz. Amém? Porque Deus não quer que você fique, não. Deus quer que você se arrependa, mude a rota, volte para os caminhos dele, aceite ele como Senhor e Salvador, e você vai dar conta. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar. Eu queria nesse momento dar esse tempo para você orar. Amém? Eu queria nesse tempo dar essa oportunidade para você. Na batalha diária, a sua fé vai ser colocada em xeque. A sua vida vai ser colocada em xeque. Se você quiser se ajoelhar, você pode se ajoelhar. Mas eu queria que nesse momento você lembrasse do Deus de aliança. Você que está com algum problema que você acha que não vai dar conta, ou você tem achado até aqui que não vai dar conta, eu queria que você falasse com o seu Deus até aqui. Se você tem obedecido, você tem perseverado até aqui, se você não tem, essa noite é uma noite de arrependimento. Porque aonde há arrependimento, há salvação. Aonde há arrependimento, há oportunidade. A porta da oportunidade se abre para você entrar. Você pode fechar os seus olhos agora. Você pode fechar os seus olhos. E eu quero que você tenha esse tempo com o Senhor. Tenha esse tempo com o Senhor. Se você está ofendido por alguma coisa, abre o seu coração. Fala, Senhor, eu não consigo me mover com essa ofensa. Eu não consigo me mover nessa dor por causa dessa ofensa, por causa desse pecado, por causa dessa situação. Eu não consigo me mover. Abre o seu coração para Deus. Abre o seu coração. Que seja uma noite de conserto para você e de muitos milagres.